Muito bom dia, bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Será que a Claro está atrasando propositalmente a venda da telefonia móvel da Oi? Essa foi uma notícia que saiu na Veja e depois reforçada no O Globo. Faz sentido essa notícia para você? A gente está sempre buscando aí teorias conspiratórias, não é verdade? Tem pessoas que são especializadas nessas teorias conspiratórias. Para elas, o homem não chegou à Lua. Para elas, a Terra é plana. E aí a gente fica viajando na maionese e criando versões paralelas ao mundo real. O que eu posso dizer? Vou ler já já a matéria que saiu sobre isso, mas o que é que eu posso dizer de imediato para vocês? Existem coisas que só quem tem de fato o conhecimento é quem está vivendo aquela coisa. Então vamos lá. Nós temos um processo de venda da Oi Móvel feito pela Oi para Claro, TIM e Vivo. Essa venda, ela já foi feita mediante leilão. Ponto. Há regras para você participar de um leilão. Na hora que você faz uma proposta, aquela proposta é admitida pela justiça como algo firme. Aí você pode se arrepender e dizer, olha, eu me arrependi de ter participado desse leilão, de levantar a mão. Há regras e penalidades perante a justiça. Regras e penalidades perante a justiça. Essa é uma coisa que a gente precisa entender, que disciplina o funcionamento do leilão, né? Do leilão. Por outro lado, certas coisas feitas dentro de um ambiente controlado, envolvendo negociação entre grandes empresas, só os CEOs dessas empresas, suas bancadas jurídicas, vice-presidentes, estão a par do que está acontecendo. Há muito achismo, há muitas versões paralelas que são construídas. Para quê? Para se conseguir ibope. Para se conseguir ibope. Aí se cria versões paralelas. Uma delas diz respeito à ideia de que o atraso do Anatel e do CAD com relação à venda da Oi Móvel é uma articulação feita pelo Paulo Guedes, que quer sangrar a Oi para que a Oi tenha que vender uma fatia maior da empresa Vital quando for fazer o IPO em 2025 para o BTG, que o BTG vai comprar essa parte da Vital e ampliar sua participação como sócio. Essa é uma das teorias que estão aí na mesa. E agora veio essa outra teoria. Essa teoria do Paulo Guedes é mais antiga. Agora veio mais uma nova teoria, que a Claro estaria propositalmente atrasando a venda da Oi Móvel. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor de empresas. Investidor na Bolsa desde 2006. Aqui eu trago um pouco a minha experiência do mundo corporativo. Isso me ajuda muito a entender e ter senso crítico com relação a essas coisas todas que são colocadas nas redes sociais, nas mídias financeiras, na internet. Dá um certo distanciamento, ter um senso crítico sobre determinadas coisas, se faz sentido, se não faz, né? Maratone todos os 1000 vídeos já aqui colocados no canal. Faça a linha do tempo, desde o primeiro, em julho de 2020. Vá seguindo, porque os vídeos se conectam, se entrelaçam. Por isso é importante fazer a linha do tempo. Bom, segundo informações do O Globo, já
após a notícia ter sido divulgada na Veja, que foi a fonte original, a Claro estaria se movimentando para atrasar a venda do negócio junto ao CAD, a venda do negócio da Oi Móvel junto ao CAD e Anatel. A reunião do Conselho do CAD para aprovar ou não o negócio está prevista para ocorrer entre fevereiro e março. Bom, aí já tem uma coisa que não faz sentido. Porque a reunião do Conselho do CAD não pode ser em março. Porque o prazo terminal para a manifestação do CAD sobre a venda da Oi Móvel é fevereiro. Se até fevereiro a Oi Móvel não tiver tido uma decisão do CAD sobre sua venda, ela é aprovada de forma automática. Então, março não existe, a matéria já começa a demonstrar aí problemas. A Claro, ela vai ser uma pagadora de um montante de 3,7 bilhões pela sua fatia na compra da rede móvel da Oi, que foi avaliada no seu conjunto em 16,5 bilhões de reais. Portanto, a parte que compete aí a Claro corresponde a 22,4% em termos de desembolsos. E por que seria que a Claro poderia estar trabalhando para dificultar essa venda? Segundo algumas fontes noticiados pela Veja, seria um jogo baseado nas seguintes ideias: que esse atraso seria favorável a Claro, porque pode acontecer da TIM na Itália ser vendida, a Itália Telecom ser vendido o controle dela. Aí o fundo de investimento americano que vai comprar a Itália Telecom poderia não ter interesse na operação da TIM Brasil e querer vender a TIM Brasil. Ao querer vender a TIM Brasil, poderia desistir da compra da Oi. Toda essa demora poderia gerar um desgaste de valor da TIM e um desgaste ainda maior de valor da Oi. E tudo isso poderia ser benéfico para a Claro. Esse é o mundo imaginário que está aí sendo posto como uma teoria possível. O que é que eu acho? Eu acho que essas coisas pertencem muito a esse mundo da mídia financeira, que vive de volatilidade, disse o Larry Fink, vive de criar ruídos. O jornalista quer Ibope, o jornalista quer cliques, ele está ali querendo produzir ruídos para chamar a atenção. Basicamente é isso. Isso quem disse é o Larry Fink, CEO da BlackRock, maior gestora de investimentos do mundo, 10 trilhões de dólares sobre sua administração. E o Larry Fink disse: não dê importância para a mídia, não dê importância para a mídia financeira. Ela existe para produzir ruídos, para criar volatilidade, para vender confusão. Se afaste disso. É o que eu faço. Então, você considera esse assunto que saiu na Veja? Não. Faz sentido para você? Para mim? Não, não faz. Então, lixo. Essa notícia do Globo faz sentido para você? Não. O que é que você faz com essa notícia do Globo? Lixo. Assim, hoje vejo. Amanhã posso mudar? Posso. Porque só não muda quem não tem espírito de abertura. Mas para mudar eu preciso ter informações coletadas de dentro das empresas, ou da Claro, ou da Oi, ou da TIM, ou da Vivo. Alguma destas empresas envolvidas no processo precisaria chegar para mim e dizer, ou chegar para o mercado e dizer
olha, temos um problema com a Claro. Não, isso não foi dito. Então, poxa, eu vou confiar no que a Veja está dizendo? Óbvio que não. Vou confiar no que o Globo está dizendo? Óbvio que não. Porque eu aprendi que certas coisas, certas negociações, quando são em grandes empresas, elas são fechadas. Elas não são abertas. Só são abertas quando as empresas querem abrir. Simples assim. Então, eu não acredito nesses furos de reportagem. É muita gente querendo vender notícia. Muita gente querendo vender notícia. E aí vendem até a mãe. Vendem até a mãe. Muito bem. Os últimos dados de banda larga fixa no Brasil continuam mostrando que a Oi lidera em captação de novos clientes. Essa é uma informação importante que a gente precisa ter. Os últimos dados divulgados pela Anatel continuam apontando que a Oi segue liderando a captação de clientes na área de fibra ótica. Ou seja, a expansão da Oi continua no segmento de fibra ótica. E é isso que a gente precisa olhar, a empresa. Esquecer os ruídos, focar na empresa. Isso que é importante. Você quer investir, olhe para a empresa. Não perca seu tempo olhando para essa confusão do mercado, né? Do noticiário. Não é aí que você tem que estar concentrando as suas atenções. Você precisa estar olhando para aquilo que possa fazer realmente sentido do ponto de vista de uma tomada de decisão. E o que vai fazer sentido é exatamente você acompanhar as empresas. Para fechar esse vídeo, eu quero reforçar que ao longo de 2021 nós vimos um momento muito interessante, né? Na verdade, dois momentos. Nós tivemos até junho e depois de junho. Até junho, nós vimos a Bolsa bater recorde histórico em real, não em dólar. Em dólar nós estamos na metade hoje. Mas nós vimos em junho a Bolsa bater recorde. Em março batemos a máxima histórica, depois em junho batemos de novo a máxima histórica, né? E isso foi o primeiro semestre. Parecia que estávamos em voo de cruzeiro, né? Que podíamos subir muito mais. E poderíamos ter subido muito mais. Mas paramos de subir e desabamos. De 130.600 pontos, fomos a 100. Por que aconteceu isso? Um conjunto de fatores. O ministro Paulo Guedes disse que não ia pagar os precatórios. Aí a Bolsa começou a cair. Depois, o governo brasileiro e o Congresso Nacional começaram a discutir romper o teto dos gastos públicos. Aí a Bolsa continuou caindo. Depois vieram conversas de segurar o preço do combustível, de intervir na Petrobras. Aí a Bolsa foi caindo mais ainda. Toda essa problemática de junho para cá. Então a Bolsa despencou. O que fica de lição com relação ao segundo semestre? A política brasileira, ela gera volatilidade. A política brasileira gera volatilidade. Ponto. Esse é o aprendizado. Mas os políticos passam, né? As empresas ficam. E o que é importante olhar? As empresas. As empresas. E quando essa volatilidade começou a ser criada em junho, o estrangeiro meio que pisou no freio. Quando a Bolsa despencou e foi lá para os 100 mil, o estrangeiro olhou de novo e disse, opa, tá barato. E em dólar, mais barato ainda. Vou entrar. E a gente vê então um fluxo comprador a partir daí dos estrangeiros aproveitando, enquanto o brasileiro estava vendendo ações e indo para a renda fixa. Despreparo. Vendendo ações com prejuízo, vendendo ações na baixa e indo para a renda fixa, em busca de proteção.
despreparo total. Enquanto isso, os estrangeiros voltavam, aumentando sua exposição em bolsa brasileira. Ah, como é que você sabe isso? Esses dados são da B3. É só você procurar na B3. E aí, quando a gente olha para o ano que fechou, o que é que a gente vê? Que o estrangeiro ele bateu recorde de compras na bolsa. O estrangeiro bateu recorde de compras na bolsa, enquanto os nacionais, em fuga desesperada, foram para a renda fixa, né? Então, o Ibovespa caminhou, né? Estamos consolidando os números, mas caminhou para o fechamento do seu pior ano desde 2015, mas o fluxo de entrada de estrangeiros foi o maior já visto até então. O fluxo de entrada de estrangeiros foi o maior já visto até então. Enquanto os locais foram para a renda fixa, atraído por juros mais altos por causa do aumento da Selic, os estrangeiros, que respondem por mais de 50% do volume de negócios da Bolsa, mais de 50% do volume de negócios da Bolsa são feitos, produzido pelos estrangeiros, eles começaram a comprar mais os ativos de risco, mais as ações. E essa resistência deles se explica por estar de olho nas empresas, identificando que elas continuam entregando bons resultados, que ficaram baratas em real e que ficaram mais baratas ainda em dólar. Por isso eles aumentaram os seus investimentos, né? Até o último dia 15 de dezembro, a gente ainda vai fechar o último período do ano, a Bolsa ainda não atualizou, mas até o último dia 15 de dezembro, os estrangeiros na B3 fizeram um fluxo comprador que superaram as vendas, o fluxo comprador superaram as vendas dos estrangeiros. E essa conta positiva foi de um saldo positivo de 94,6 bilhões de reais até 15 de dezembro. Isso inclui as operações do mercado secundário, da participação dos investidores em ofertas públicas de ações e das ofertas subsequentes, excetuando o último mês do ano, porque os dados não tinham sido consolidados. No ano que passou, o fluxo negativo ficou negativo na operação dos estrangeiros em apenas 3 meses. E o saldo positivo da participação na Bolsa estrangeira é 17 vezes maior do que 2020, o ano da pandemia. Então a participação do estrangeiro na Bolsa foi 17 vezes maior do que 2020, né? Então a gente vê claramente que nós tivemos aí no mês de janeiro de 21 uma entrada forte de capital comprador na Bolsa, quase aí um pouco mais de 25 bilhões. Aí depois, fevereiro, foi uma entrada muito pequena de capital. Quando chegou em março, houve uma saída de capital, um fluxo negativo de 5 bi, quase. Aí depois retomou. Abril, maio, junho, de forma crescente, entraram aí mais de 10 bilhões em abril, depois mais de 15 em maio, mais de 15 em junho, e aí despencou em julho, já aquela confusão do Paulo Guedes e do teto dos gastos públicos. Foi a menos, um pouco aí próximo de menos 3 bi de saída, de saldo negativo, né? Menos 2 bi, mais ou menos. E aí depois, quando a Bolsa começou a despencar, aí em agosto já começou a ter uma volta de alguns mais corajosos, em setembro um pouco menos, em outubro se aumentou mais a entrada de capital, novembro reduziu, dezembro voltou a subir. Então é este movimento de fluxo que a gente está vendo. Este é o comportamento do estrangeiro entrando na Bolsa. E esses que entraram provavelmente vão aí tentar carregar essa posição por mais tempo, né, por mais tempo. Então esse é um pouco da percepção que a gente tem
sobre o movimento de fluxo de capital estrangeiro que a gente precisa acompanhar para entender o que eles estão fazendo. É sempre importante entender isso. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!